Hoje eu quero meditar com os irmãos no texto de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19. Então, Efésios 3, 14 a 19. Um texto bem conhecido, escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso. Mais uma vez, então, Efésios 3, 14 a 19. E eu vou ler agora. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Ora, vamos orar mais um momento, mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra e nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Isso nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu quero meditar com você a respeito de como, através da oração, nós nos relacionamos com Deus. Como, através da oração, a gente consegue se conectar com o Senhor. E isso é muito importante, porque nós vivemos momentos, muitas vezes de incertezas, de dúvidas, problemas, que a gente fica assim, sem saber o que fazer, sem entender, e principalmente questões que vão trazendo desconforto, ou dúvidas, ou, puxa vida, qual o melhor caminho a tomar? O que fazer? Como resolver? A minha proposta hoje é de que nós compreendamos que é através da oração, deste momento em que nós nos relacionamos com Deus, que a gente pode então ter uma vida plena, satisfeita, e uma vida que sabe para onde ir e que sabe tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus. Para isso a gente vai meditar então nesse texto de Efésios 3, 14 a 19. E esse texto, ele é muito interessante, porque Paulo aqui, ele faz quase que um seminário sobre oração. Ele explica, basicamente, tudo o que nós precisamos saber sobre oração nesse texto. Ele fala que nós temos que ter um momento prévio, ou seja, antes de orar, como deve ser a nossa atitude. Ele fala que como deve ser o nosso momento de oração, e também fala de quais são os frutos da oração, ou seja, o momento posterior, o que se espera que uma vida de oração tenha. Então, essa nossa meditação está dividida em 3 pontos, bom e velho sermão de 3 pontos.
em que nós iremos ver esse momento prévio, como deve ser a nossa a vida prévia à oração, o momento de oração em si e o momento pós-oração, ou seja, as consequências, os frutos que espera-se ter numa vida de oração. A respeito desse momento pré-oração, Paulo fala aqui nos versículos 14 e 15, e ele começa o seguinte: quando penso em tudo isso, e aí, a minha pergunta para você é: o que te leva a orar? Será que a gente se reúne para orar como igreja, e também nas nossas casas, apenas para colocar os pedidos diante de Deus, as situações ruins que nós estamos passando, as dificuldades, etc, etc? Veja bem, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos colocar os pedidos diante de Deus, não estou dizendo que nós não devemos colocar as dificuldades, os problemas que nós estamos passando, não é isso. Mas a oração, ela envolve muito mais. Para Paulo, inclusive, a oração, ela é fruto de algo, de mais coisas do que isso. Ele diz aqui no início, repetindo o que eu já falei: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro. E a pergunta óbvia que vem à mente é: isso o quê? Do que Paulo está dizendo? E aí, se você retornar lá no início do capítulo 3, você verá que Paulo começa assim: quando penso em tudo isso. Ou seja, Paulo está meio que fazendo referência a tudo isso que ele está dizendo no capítulo 3. Mais especificamente, o versículo 6, ele diz assim: este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então, quando ele pensa nisso, ou seja, no Evangelho, nas boas novas, em tudo que Deus fez para que o plano de enviar Jesus se desenrolasse. Então, quando ele pensa nisso, quando ele pensa na obra que Cristo fez, quando ele pensa no resultado da obra, que é gentios e judeus, ou seja, não judeus e judeus juntos, pessoas de diferentes culturas juntas, no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, aproveitando as riquezas que Deus tem a compartilhar. Então, quando ele pensa em tudo isso, nessa maravilha que Deus tem realizado através da igreja, ele cai de joelhos e ora a Deus. Então, o que deve nos motivar a orar, o fundamento, a razão, o que nos impulsiona, é a certeza de que nós temos um relacionamento pleno com Deus por causa de Jesus. Tudo que Deus fez foi para resgatar a humanidade e trazer ela de volta para junto dele. Quando temos em mente isso, é a certeza de que Deus está mais perto de nós, Deus está entre nós, Deus está agindo através de nós. Isso deve nos levar a ter uma vida de oração. E aí não tem problema você colocar os seus pedidos, os problemas pelos quais você passa. Afinal, os nossos amigos, nós compartilhamos, não é verdade? Aquilo que nós estamos vivendo. Mas relacionamento é muito mais do que compartilhar problemas e pedidos. Então, é basicamente
você pensar num relacionamento entre o filho e o seu pai. Por exemplo, a criança que vem toda hora pedir alguma coisa para o pai. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu preciso disso outro. Parece que o relacionamento entre eles se baseia apenas em o que o pai pode fazer pela criança. Quando é pequeno, geralmente é assim, né? Mas a gente vai crescendo, vai desenvolvendo e o relacionamento vai se aprofundando. E é isso que Deus espera, que a gente se relacione com Ele, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. E aí a gente vê, no restante do versículo, aquilo que Paulo diz, a gente identifica, por exemplo, para quem nós estamos orando. Porque Paulo diz o seguinte: olha, quando eu penso em tudo isso que eu falei, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Aqui, Paulo está dizendo, olha, você deve orar, não para alguém que vai atender os seus desejos e caprichos, mas você deve orar ao seu Pai. Deus é muito mais do que alguém que pode responder a nossa lista de pedidos. Deus é muito mais do que alguém que pode resolver os problemas que nós passamos. Deus, Ele é amigo, sim. Deus, Ele é o nosso Salvador, sim. Mas Deus é o nosso Pai. Isso envolve relacionamento. E Paulo diz o seguinte, no final do 14, ora ao Pai, Criador de todas as coisas nos céus e na terra. É Ele que nós dirigimos a nossa oração. E aí no original ainda é mais enfático, porque no original, a expressão que Paulo usa, a gente poderia traduzir a seguinte: ao Pai de quem toda a família no céu e na terra descende. Ou seja, tudo que existe por causa de Deus. É a essa pessoa que nós oramos. O Criador de todo o universo, que é o nosso Pai, que está próximo de nós, que nos ouve. Então aqui, a nossa atitude, antes de orarmos, primeiro a nossa motivação de orar, por causa, o que nos leva a orar, deve ser a obra de Cristo, aquilo que Ele fez. Jesus nos reaproximou a Deus. E isso envolve uma comunidade, como nós estamos aqui hoje, de pessoas que foram salvas por Jesus. Então todos nós elevamos as nossas vozes, a nossa oração a Deus por causa do que Jesus fez. E nós oramos a Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de nós, que está próximo. Não a uma pessoa que atende os nossos pedidos, a nossa lista de desejos. Então, o momento antes de orar deve ser assim. O que nos leva, o que nos motiva a orar e a quem nós oramos. Aqui, quando eu digo a quem nós oramos, é muito mais uma definição assim de qualidade do que, por exemplo, pessoas que oram a santos ou a outros deuses. Não é nisso que eu estou focando, mas é o entendimento de que Deus, Ele é muito mais do que algumas pessoas supõem, de uma pessoa que eu posso pedir o que eu quiser e Ele vai atender, mas é alguém com quem eu posso me relacionar. E aí agora, eu quero entrar no segundo momento. Nós vimos então como deve ser o momento antes de orarmos, e agora eu quero falar sobre a oração em si, que está aqui nos versículos 16 a 19. E quando a gente começa a ler esses versículos, o 16, por exemplo, duas coisas importantes aparecem aqui.
que é uma lembrança que Paulo está dizendo, e o início dos pedidos. Então veja bem, Paulo não se furta a pedir a Deus coisas, mas a gente vai ver aqui que aquilo que Paulo pede é diferente. Então vamos lá, Paulo diz o seguinte, ele lembra os irmãos, para quem ele está escrevendo, a igreja, que nós devemos fazer pedidos a Deus, lembrando da riqueza da sua glória, Ele diz assim, peço que da riqueza de sua glória. E aí, a gente precisa lembrar que Deus é muito rico, rico e rico. E Ele quer compartilhar com os seus filhos as riquezas da sua glória. Mas aqui, meus irmãos, a riqueza que Paulo está dizendo não é a riqueza financeira, porque para Deus isso é de menos importância. Existem coisas de muito maior valor do que as riquezas monetárias, financeiras, os bens. Deus quer que os seus filhos o busquem, não por aquilo que Ele pode dar para satisfazer os prazeres momentâneos que às vezes nós temos. Voltando àquele exemplo do pai com seu filho. Imagina um filho que vem toda hora e fala assim, pai, me dá uma balinha, eu quero uma bala. E o pai fala, tá bom, está aqui uma bala. Aí 10 minutos depois ele volta lá, pai, me vê outra balinha. O pai dá outra bala. Na terceira ou quarta vez que a criança volta e pede, pai, me dê uma balinha. Pai, mas meu filho, tem tantas outras coisas que eu posso te dar, e você fica pedindo uma balinha? Deus quer nos abençoar, mas com algo muito melhor que bênçãos materiais, como casas novas, empregos melhores, ou posições de vantagem. Mais uma vez, eu não estou falando contra isso, e é legítimo nós pedirmos uma casa nova, um emprego melhor, melhores condições de vida, não há problema em fazer isso. O que eu estou dizendo é que isso, em comparação ao que Deus pode nos dar, é muito pequeno, e muito inferior ao que Ele pode nos proporcionar. Deus quer nos presentear com a sua presença e a satisfação que só nele nós encontramos. Óbvio, nós precisamos de comida, nós precisamos viver enquanto Jesus não volta, ou enquanto não fomos chamados, nós precisamos desempenhar as nossas funções na sociedade, precisamos trabalhar na igreja, tudo isso precisa de recursos e sabemos disso. Mas quando nós buscamos Deus por muito mais do que Ele pode nos dar, então nós descobriremos o verdadeiro sentido de relacionarmos com Ele e de orarmos para Ele. E Paulo, sabendo disso, ele faz pedidos a Deus. Só que olha os pedidos que Paulo faz. Versículo 16, quando ele diz, quando eu penso tudo isso, caio de joelhos, oro ao Pai, e peço que da riqueza da glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então Paulo pede fortalecimento espiritual. Paulo também pede para que os seus irmãos tenham compreensão do amor de Cristo, no versículo 18. E no versículo 19, peço que vocês tenham experiências com esse amor. Então, além de compreender o amor de Cristo, que nós tenhamos experiências. Agora, vamos ver cada uma desses pedidos. Paulo primeiro pede que nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Versículo 16. Basicamente, Paulo está dizendo, Deus, dê poder a esse povo, fortalece esse povo,
Porque nós somos muito fracos, não é verdade? Por que dar poder? Porque o ser humano é fraco. Nós não temos força para fazermos aquilo que nós queremos. Dependemos de outros. Se queremos uma condição de vida melhor, precisamos trabalhar e muito para chegar lá. Se queremos um carro novo, precisamos muito esforço para ter o carro. Se queremos uma comunidade acolhedora e abençoadora, precisamos trabalhar com o acolhimento, explicar a maneira correta. Mas nós, por nossa própria força, não conseguimos fazer essas coisas. O ser humano é fraco. Que tipo de poder é esse que Paulo está pedindo que Deus derrame sobre a vida dos seus irmãos? É o poder espiritual. Existem diversos tipos de poderes no mundo, mas eu vou mostrar para vocês que todos eles são fracos. Por exemplo, o poder físico, o poder da força. Tem gente forte nesse mundo que faz academia, não tem? Tem. Mas o corpo envelhece e a força se esvai. Então, o poder físico não dura, é fraco. Existe o poder econômico. Aquelas pessoas cheias da grana, que quando querem, movimentam as engrenagens para fazer valer a sua vontade. Mas a economia quebra, o dinheiro perde valor, os investimentos são frustrados, e aí o poder econômico se esvai. Existe também o poder político, o poder de fazer os outros obedecerem à sua vontade, através da lei, através dos decretos. Os políticos ficam todos de peito cheio, né? De poder, com uma canetada, poder mudar as situações. Quando converso com as pessoas, alguns são tão petulantes que falam: eu sou autoridade. Você sabe com quem você está falando? Sou autoridade. Mas o poder político muda de mãos. Dura por 4 anos. Depois, se ele não é reeleito, perdeu. Volta a ser um simples cidadão que precisa aí agora obedecer ao próximo político. Então veja que o poder do ser humano, ele é fraco, porque ele se esvai. Agora Paulo está dizendo, olha, Deus dê poder espiritual para esse povo. É esse poder de Deus que vem atuando por mais de 2000 anos no mundo, através da igreja. O poder de mudar os corações, o poder de mudar países, o poder de transformar situações, é o poder espiritual, o poder do Espírito, o poder do Evangelho. Esse poder não se esvai, esse poder se mantém. E ele pode ser nosso. Mas não é nosso no sentido de, nossa, agora estou cheio do poder, vou fazer o que eu quiser. É o poder de ser instrumento, porque não é nosso, ele é por meio do Espírito Santo. Ele se manifesta através do Espírito Santo. O Espírito que mora e vive, habita dentro de nós, é Ele que nos dá esse poder. O poder de falar com ousadia, o poder de ser instrumento de Deus para a transformação de situações, o poder
de anunciar Jesus e ver pessoas sendo rendidas. Esse é o poder, o verdadeiro poder. E para que nós recebemos esse poder? Quais são as consequências? Segura essa pergunta, que a gente vai ver mais à frente. Paulo também pede para que o povo de Deus compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. Versículo 18. E aqui isso significa que Paulo está falando o seguinte: olha, Senhor, Pai, ajuda aquele povo a compreender de forma completa o amor de Jesus. Ajude eles a compreender o quanto Jesus nos amou, o quanto Cristo renunciou para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Ajude esse povo a entender o que Ele amou, como Ele amou, e para que Jesus teve tão grande amor. E é interessante que Paulo ele coloca esse versículo 18, e logo à frente ele já responde o significado de tudo isso. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, ou seja, o amor de Deus, o amor de Cristo de forma completa, é entender o quanto Cristo amou a igreja, e o quanto nós, quase 2000 anos depois, ainda somos impactados por esse amor. Quer ver? Olha comigo no versículo 25 do capítulo 5. Paulo, lá mais à frente da sua carta, ele escreve o seguinte, Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Cristo se entregou pela igreja, por amor da igreja. E Ele fez isso com esse propósito de nos purificar, de nos limpar dos nossos pecados, de tirar essa vida dominada pelo pecado, pelo erro, daqueles que estão longe de Deus. Foi para isso que Jesus nos amou. Então, compreender de forma completa esse amor de Jesus, essa largura, o comprimento, a altura, o comprimento e a profundidade, é entender que Jesus se sacrificou por nós. E que esse amor, demonstrado há mais de 2000 anos atrás, até hoje, nos impacta e faz diferença nas nossas vidas. Agora, Paulo também pede que não a gente apenas compreenda, no sentido de conhecer, no sentido intelectual, mas ele quer que a gente experimente esse amor. É o que ele diz no versículo 19, que eles também experimentem esse amor. Por mais que ele seja grande demais para ser inteiramente compreendido, que eles experimentem. E não é verdade que nós estamos sempre experimentando esse amor de Deus de uma maneira que é tão difícil de compreender? Nós estamos passando por lutas, problemas, e aí nós somos invadidos pelo amor de Deus. Ele nos lembra de como Ele age em nosso benefício, e aí uma situação que parecia difícil, impossível de ser resolvida, se resolve, e aí nós somos lembrados que Deus nos ama. Somos lembrados de que Cristo morreu por nós, por meio dessa pequena demonstração. E aí nós experimentamos, não apenas conhecemos, mas experimentamos, sentimos o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Isso é maravilhoso. Então veja só,
Paulo pede, na oração, que nós sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito, que nós compreendamos o amor de Jesus e que nós tenhamos experiências com esse amor. Pedidos, mas não são pedidos, Senhor, me dê melhores condições de emprego, me dê um carro novo. Pedidos que aprofundam o nosso relacionamento com Deus. Pedidos que nos impulsionam cada vez mais para perto de Deus. E aí nós entramos no terceiro momento, que é após a oração. Depois que você orou, depois que você se ajoelhou diante de Deus, motivado pelas coisas corretas, que é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Desculpe. Você orar ao seu Pai, você pedir força espiritual, você pedir compreensão do amor de Jesus, e você pedir que você experimente esse amor, as consequências dessa vida de oração são as seguintes. Paulo vai falar, olha, versículo 17. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Cristo habitará no seu coração. Paulo não está defendendo aqui que depois que nós nos convertemos, a gente precisa ficar orando e pedindo para que Jesus venha visitar a nossa vida. Não, não é isso que Paulo está falando. Nessa época em que Paulo escreveu, a habitação, o lugar onde você morava, isso tinha uma importância muito grande à sua própria identidade. Pode ver que Paulo escreve a carta aos Efésios, as pessoas que moravam em Éfeso, a cidade de Éfeso. Então, o local onde a pessoa morava, ela impactava muito na sua identidade pessoal. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês, após muito orar, pedindo fortalecimento espiritual, compreensão e para que experimentem o amor de Cristo, vocês vão se tornar parecidos com Jesus. Jesus vai ser a sua identidade. Ele vai ser quem você é. Jesus é o alvo, é Ele que você vai se tornar. Porque Ele vai habitar dentro de você. Ele vai fazer parte de quem você é. Entenderam? Paulo está pedindo para que, após nós orarmos e temos esse relacionamento profundo com Deus, a nossa vida se identifique cada vez mais com a pessoa de Jesus, com o que Ele fez, com o que Ele falou, com o que Ele ensinou. O nosso alvo de o que nós almejamos ser, o que nós precisamos parecer, deve ser Jesus. E aí, Paulo fala o seguinte, à medida que Jesus habitar no seu coração, ou seja, você se tornar cada vez mais parecido com Ele, as suas raízes se aprofundarão em amor e vão manter você forte. E aí Paulo usa aqui essa figura de linguagem maravilhosa, que é uma árvore de raízes profundas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês são uma árvore e vocês precisam aprofundar as suas raízes cada vez mais, porque assim, só dessa forma vocês vão ser fortes. Você já viu uma árvore de raízes profundas? Ela não é derrubada por qualquer vento, não. Ela não cai à toa.
ela é difícil de ser derrubada. E aí Paulo diz o seguinte: olha, vocês precisam se aprofundar no amor. Sabe aquele amor que a gente viu? Que a gente precisa compreender a largura, a profundidade, a altura. Então, nesse amor, a gente se aprofunda, ou seja, as raízes vão descendo cada vez mais, e é nesse amor que nós vamos nos fortalecendo. Ou seja, nós não vamos ser levados por qualquer doutrina, não vamos ser influenciados pelas situações, não vamos ser abalados pelos problemas, porque nós estamos fundamentados, fortalecidos, enraizados no amor de Jesus. A gente vai saber que por mais que as situações sejam difíceis, enfrentamos problemas, temos dificuldades, mas o amor de Jesus supera tudo isso. O amor de Cristo é maior do que isso, do que essas situações. Então, ao desenvolver uma vida de oração, Cristo vai habitar no nosso coração, ou seja, nós vamos nos identificar cada vez mais com Ele, vamos ter as nossas raízes aprofundadas no amor de Jesus, vamos ficar fortes, não sendo abalados pelos problemas, pelas dificuldades. E aí o final do versículo 19: e então vocês serão preenchidos com a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Plenitude de vida. Aqui não é uma vida biológica, passageira, porque aqui nós temos uma data de validade, né, no mundo. Uma hora todos nós passaremos pela morte. Mas a vida que nós temos em Jesus é uma vida plena. Por quê? Porque ela é uma vida plena já aqui, nós já experimentamos, mas há uma expectativa de continuidade após a morte. Estaremos na presença de Jesus, na presença de Deus. Estaremos junto com todos os nossos outros irmãos que já passaram. E ressurgiremos, igual a Jesus, ressuscitaremos, e aí teremos uma vida onde não mais a morte terá a palavra. É essa plenitude de vida que nós temos quando experimentamos uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. E poder. Lembra aquele poder que Paulo pede que os seus irmãos tenham? Que nós pedimos quando estamos em oração? Esse poder Deus nos dá. O poder do seu Espírito. O poder de ser usado por Deus. Amém por isso. Então, meus irmãos, eu quero concluir lembrando você que a oração, ela não é apenas um hábito religioso, uma lista de coisas que nós podemos pedir, coisas que nós vamos agradecer, situações que nós temos que colocar diante de Deus. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma necessidade espiritual. Porque é através da oração que nós nos conectamos com Deus, que é a fonte de todo o poder e amor que nós vimos aqui. Ao dedicar tempo para conversar com Deus, nós vamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, e é uma força que vai nos capacitar a superar as dificuldades, a superar os obstáculos, porque nós vamos estar enraizados em Jesus, fortalecidos em Cristo Jesus. Então, que nesse dia, que hoje, você, que todos nós aqui compreendamos e renovemos esse compromisso a ter uma vida de oração. E permitamos que ela transforme o nosso ser.
de uma maneira profunda e duradoura. Amém?